Bom dia, sejam todos bem-vindos. A gente agradece a participação de todos vocês em nome do nosso escritório. Eu sou a Carolina Novello, integrante do time tributário, especificamente do contencioso judicial. Vão participar hoje desse webinar comigo o Caio e a Letícia. Eu vou deixar que eles se apresentem. Bom dia, gente, tudo bom? A gente seguindo as práticas aqui de máscara, mas considero que está longe, vou tirar para poder falar um pouquinho com vocês. Eu sou o Caio, trabalho na equipe de contencioso tributário aqui no escritório. E a Letícia. Oi, gente, bom dia. Eu sou a Letícia, eu trabalho também aqui no time tributário, especificamente no judicial, do contencioso judicial, com a Carol, ela é minha colega de equipe. E a gente está aqui para falar um pouquinho desse tema que tem sido tão debatido agora no cenário de pandemia. A gente está vindo com um viés um pouquinho diferente do que o pessoal tem visto, né, nas lives, nos webinars, que é a transação tributária. E a nossa ideia aqui é que seja uma apresentação bem produtiva, com bastante caso prático, para a gente conseguir visualizar esse acordo com a União Federal na prática. A gente pede também que, para quem quiser receber o nosso material ou tenham eventuais perguntas, mandem um e-mail para o endereço comunicação, sem cedilha e tio, @rfaa.com.br. A gente encaminha o link do vídeo, nosso material de apoio e também eventuais perguntas e respostas que surjam a partir daqui. Nós estamos utilizando essa plataforma nova, tem um chatbox, pode mandar perguntas durante o webinar aqui, a gente pode responder no final, ou se não houver tempo, a gente manda depois por e-mail para vocês. Vamos lá. Bom, a nossa apresentação ela foi dividida em 3 partes. As considerações gerais, as modalidades que a gente entendeu atualmente, que estão atualmente em destaque, e os casos práticos. Pode ir. Bom, a transação ela é um instituto que visa a extinção do crédito tributário. Então, ela foi instituída pelo artigo 171 do CTN, só que ela só foi regulamentada pela Lei 13.988, agora em 2020. Dentre os objetivos da transação, a redução a redução da litigiosidade, a desoneração dos instrumentos de cobrança da dívida, o estímulo à autorregularização e à conformidade fiscal, o aumento do recebimento dos créditos pelo governo federal, a adequação dos meios de cobrança à capacidade de pagamento do contribuinte de forma individualizada, que pode envolver descontos, moratórias, parcelamento, dentre outros benefícios que são permitidos, né, estão previstos na lei pertinente, o juízo de conveniência e oportunidade e o atendimento ao interesse público. Aqui vale a gente destacar, né, que a redução esse objetivo de redução dos litígios e a desoneração dos instrumentos, ela beneficia tanto a fazenda quanto o contribuinte. A fazenda que vai ter uma forma, né, um instrumento menos trabalhoso, né, de chegar até aí o contribuinte para receber esses valores, e o contribuinte que poderá ir até a fazenda sem que sofra os agressivos impactos da execução fiscal, né? Por exemplo, aqui também uma questão de destaque é a possibilidade de adequação dos meios de cobrança à capacidade de pagamento do contribuinte, que, diferentemente dos parcelamentos anteriores que a gente conheceu, né, aqui se tratando de transação tributária, a Procuradoria ela vai poder, de acordo com as informações e os documentos fornecidos pelo próprio contribuinte, mensurar a capacidade de pagamento desse contribuinte e, assim, oferecer os benefícios pertinentes à possibilidade daquela situação em que o contribuinte se encontra. Então, isso é um ponto de destaque aí para nós. A transação, uma ferramenta bastante interessante, nova no
direito brasileiro, apesar de estar previsto no Código Tributário desde 66, só foi regulamentada agora, e ela traz como ideia um desenvolvimento econômico, uma participação maior do contribuinte, aproximação entre fisco e contribuinte, que são questões da economia internacional, aí aproxima o Brasil perto dos parâmetros da OCDE, que é um dos anseios aí, a fim de fomentar mais economia. Bom, dando continuidade às considerações gerais, a gente tem aqui o objeto, ou seja, o que pode ser incluído no acordo de transação, são os créditos inscritos em dívida ativa da União, da autarquias e fundações públicas federais, os créditos que são objeto de contencioso administrativo e judicial, e é importante destacar que logo no início da publicação da Lei 13.988, que instituiu a transação tributária, havia uma vedação expressa com relação à inclusão de débitos no âmbito do Simples Nacional e do FGTS. Atualmente, ambos já estão autorizados para serem incluídos no acordo de transação, sendo que os créditos no âmbito do Simples Nacional já podem ser incluídos na transação excepcional, que é uma das modalidades que a gente vai falar depois, a seguir, e os créditos do FGTS, apesar de já serem autorizados para transação, ainda aguarda a regulamentação. Ou seja, a gente ainda não tem os caminhos, os requisitos específicos com relação a essa inclusão do FGTS. As vedações são as multas qualificadas e multas criminais, ou seja, essas duas multas não podem ser incluídas no acordo de transação. E um outro ponto é que o montante principal do débito ele não pode ser beneficiado com os descontos é só juros, multa e os encargos legais que vêm junto com a inscrição da dívida ativa já automaticamente. E por fim, os efeitos, a partir do momento em que é celebrada a transação, o contribuinte ele já confessa a dívida e tem que renunciar também às discussões administrativas e judiciais. Esse ponto também não é uma novidade para a gente aqui que acompanha esses parcelamentos. Todos os outros parcelamentos também exigem esses dois pontos. E um outro efeito da transação é a suspensão da exigibilidade do crédito tributário assim que é celebrado o acordo. Isso. É bastante interessante notar que a gente chama de transação tributária, mas os acordos também estão aí disponíveis para débitos com a Advocacia Geral da União e aqueles de responsabilidade de cobrança da Procuradoria-Geral da República, não necessariamente da Fazenda Nacional, que estão relacionados a tributos. É claro que tem as vedações aí que a Letícia mencionou, mas o escopo é bastante amplo, cada um tem sua regulamentação própria, que a gente vai falar principalmente dos débitos tributários, mas a legislação, a 13.988, é bastante ampla aí, e foram já editados normas para as outras modalidades. Bom, aqui a gente trouxe as modalidades que a gente entende que se destacam nesse atual cenário. Dentre elas, a gente tem a proposta individual. Essa proposta individual ela vai poder ser realizada tanto pelo contribuinte quanto pelo procurador da Fazenda Nacional. A transação por adesão, a transação extraordinária e a transação excepcional. Aqui na transação por adesão, é necessário que seja regulamentada por edital a ser publicado aí pela Procuradoria. É legal a gente destacar que as transações que nós vamos abordar aqui, a maioria são as que estão em vigor, outras devem vir, principalmente relacionadas aos processos judiciais que envolvam matérias de repercussão geral, em especial por causa das recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, muitas inesperadas pelos contribuintes, com modificação da jurisprudência, infelizmente, e devem sair novas oportunidades. Algumas oportunidades se encerram na próxima semana, então é interessante que os contribuintes
se mexam o quanto antes, aqueles que pretendem regularizar seus débitos ou estão passando por uma situação econômica complicada em razão da pandemia, principalmente, que existem algumas oportunidades interessantes. A gente vai passar a apresentar da forma mais prática possível cada um. Ali anteriormente, sobre a transação do contencioso de pequeno valor, né, que a gente já tinha conversado, a gente não colocou aqui, porque a gente não entendeu que se destacava aqui para a nossa proposta de apresentação, mas foi regulamentada, né, a transação do contencioso de pequeno valor, são débitos de até 60 salários mínimos e débitos até 60 salários mínimos, gente. E a Receita Federal, até o momento, publicou uma única norma, falando especificamente do contencioso tributário administrativo de pequeno valor, que especificamente possibilita transacionar, parcelando e obtendo alguns descontos para pessoa física, para microempresa, empresa de pequeno porte, tá? E até 60 salários mínimos. Então, como ainda está num âmbito bastante restrito, isso deve ser ampliado nos próximos momentos. Toda essa questão da transação foi inserida no contexto da União Federal de forma muito rápida, então ajustes nos sistemas estão sendo realizados, análise da legislação para se adequar a cada questão específica. Então, mudanças irão, a gente está num primeiro cenário de aperfeiçoamento tanto da relação dos contribuintes com o fisco, como das ferramentas do fisco para melhorar. Mas já é um avanço bastante relevante num curto espaço de tempo. Bom, primeiro dos casos que nós vamos falar é a proposta individual. Conforme a Carolina já adiantou, a proposta individual pode surgir tanto do contribuinte como da procuradoria. Os débitos relacionados à proposta individual têm que ser superior a 15 milhões. Se você quer transacionar com a Fazenda um débito inferior a 15 milhões, tem que entrar em uma das propostas que nós vamos apresentar a seguir, que são propostas de adesão e são feitas de uma forma mais automática. A proposta individual é mais interessante porque você consegue expor ao fisco sua situação, o porquê você quer os descontos e precisa dos parcelamentos. De uma forma geral, os benefícios são parcelamento em até 84 meses dos débitos, um desconto de até 50% dos juros da multa e dos encargos legais. As empresas que estão em recuperação judicial, que já estavam antes da crise ou que vieram entrar em razão da pandemia, conseguem um diferimento de até 180 dias, mostrando que isso é necessário para enfrentar esse período de recuperação judicial, de reestruturação das contas. A proposta individual também traz um atrativo adicional, que é a utilização de precatórios e outros créditos. Os precatórios, inclusive, podem ser os precatórios que são decorrentes de ações judiciais próprias ou adquiridos de terceiros. A gente sabe que atualmente o mercado está bastante aquecido com o mercado de compra e venda de precatórios, em algumas esferas com um desconto maior, outras menores, e isso depende da condição. Outra questão interessante é a negociação da garantia. Se você está negociando um débito que já está garantido, é possível pedir a substituição desse débito a fim de gerar maior liquidez de caixa para a sua empresa, a fim de permitir que a recuperação judicial flua bem, que você tenha um caixa razoável para que você quite as parcelas que venham a ser deferidas aí desse parcelamento, bem como dos outros contratos com os credores. Que precisa? A proposta individual, lembrando que não precisa estar em recuperação judicial. A única questão é que você precisa passar por uma dificuldade de demonstrar que você não conseguiria saldar seus débitos em apenas 60 vezes, que é aquele parcelamento tradicional da PGFN, que está lá na Lei 10.522 de 2002, e aí
mostrar que você precisa de mais de 60 meses para quitar e que você precisa de descontos, tá? Isso para saldar todo o seu passivo tributário. Como é que se demonstra isso? Você vai até a fazenda, apresenta seus documentos, apresenta um plano de recuperação fiscal, no qual você demonstra aonde você vai utilizar seu dinheiro, qual sua programação de recebimentos e crescimento da sua empresa ou de eventuais impactos externos no setor aí. As alegações apresentadas nessa proposta de recuperação fiscal, a Fazenda pode ir até a empresa ou solicitar que pessoas da empresa vão até a procuradoria para apresentar documentos, demonstrar a situação, e uma coisa que tem sensibilizado mais os procuradores é a manutenção da massa salarial, manutenção da quantidade de empregados, que é bastante importante para o desenvolvimento da economia como um todo e para o país. Bom, aqui a gente tem a transação por adesão. Essa transação por adesão, ela vai depender da edição de normas pela Procuradoria, que vão delimitar aí as condições sobre as quais os contribuintes eles vão poder transacionar os seus débitos. Aqui a gente tem um edital publicado, o edital 1 de 2019, que, muito embora ele tenha sido publicado no ano passado, ele foi prorrogado aí algumas vezes e atualmente o seu prazo para adesão é até o dia 30 de setembro de 2020, né? Semana que vem. Os débitos abrangidos por essa modalidade são débitos até 15 milhões e ele vai permitir o parcelamento em até 84 vezes com desconto de até 50% sobre os acréscimos. Só que nessa modalidade de transação, a Fazenda ela só está visando, assim, né, sob o nosso olhar aqui, a recuperação dos créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Esses créditos, eles são, essa classificação, ela é realizada pela Fazenda, pela Procuradoria, conforme ela dispõe na lei, e nessa modalidade ela se enquadra somente para aqueles considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação. Aqui a gente tem os requisitos para enquadrar esses créditos nessas duas classificações, né, que seriam as classificações C e D trazidas pela Fazenda. Como a gente não sabe qual que é o critério, né, não tem tanta transparência nesse sentido, qual seria o critério para a classificação dos créditos como A, B e C, a gente traz por exclusão aí a possibilidade dessa classificação em C e D, que é relativa aos créditos irrecuperáveis e difícil recuperação, que são esses os requisitos: os débitos inscritos há mais de 15 anos, sem nenhuma anotação de causa suspensiva, os débitos com anotação de causa suspensiva, contudo, suspensos há mais de 10 anos, os devedores pessoa jurídica baixada, extinta ou inapta, pessoa física falecida e a capacidade de pagamento insuficiente. Como a gente já falou, essa capacidade de pagamento ela é mensurada pela própria Procuradoria. Então, nesse caso aqui, ela vai ser conforme o edital e vai depender da mensuração da própria Procuradoria com base nos documentos e nas informações prestadas pelo contribuinte. Bom, a transação extraordinária, ela foi editada nesse meio tempo agora com a pandemia, né? E ela visa justamente amenizar os efeitos dessa crise financeira, que já está causando bastante prejuízo para diversas empresas. E a ideia também da União conseguir receber os seus créditos tributários, né? Bom, quais são os débitos que podem ser incluídos nessa modalidade? Débitos até de 15 milhões, e o prazo para adesão no dia 30 de 9 de 2020, ou seja, semana que vem. Então, quem já está olhando essas questões, tem interesse de incluir esses débitos nessa modalidade, já tem que estar com os documentos bem apuradinhos. Diferentemente das outras modalidades, essa transação não oferece desconto.
Ou seja, só dá a possibilidade do contribuinte em pagar em mais vezes, estender esse parcelamento, na verdade. Então, para os débitos em geral, a entrada tem que ser de 1% e ela pode ser parcelada em até 3 parcelas. O restante ele vai ser pago em 81 parcelas. Já com as contribuições sociais, a entrada também é de 1% e também pode ser paga em até 3 parcelas mensais, sendo o restante pago em 57 vezes. É importante destacar que esse até 3 parcelas, 81 parcelas, ele vai ser, são critérios que vão ser avaliados pela própria Procuradoria. De acordo com a capacidade. De acordo com a capacidade de pagamento. Então, esse é o máximo, é o limite. Essas 3 parcelas são o limite que pode chegar essa entrada. E aqui também, né, a gente destaca que a lei ela prevê expressamente que no caso de débito que já foi parcelado, né, no caso de reparcelamento, essa entrada sobe para 2%. Mais uma coisa importante da extraordinária. Diferentemente do que acontece para transação por adesão, esse caso, a portaria autoriza a inclusão de todos os débitos, não só irrecuperáveis. É importante dizer isso, porque não precisa ser classificado como C e D. Pode ser incluído débitos com classificação A, B, C e D, que está previsto em lei. Aqui na transação excepcional, né, a gente até brinca que a transação excepcional é uma transação extraordinária melhorada, porque foram duas propostas aí realizadas já no cenário de pandemia, realizadas com a finalidade, né, de dirimir os prejuízos que sofreram as empresas nesse cenário. Os débitos contemplados aqui na transação excepcional, eles podem ser de até 150 milhões e o prazo para adesão é 29/12/2020, ou seja, a gente ainda tem um tempinho aí em relação às outras duas que a gente as outras duas modalidades, né, por adesão ao edital e a transação extraordinária que a gente já mencionou. Bom, em relação à transação excepcional, diferente do que a Letícia acabou de falar, né? Aqui a Procuradoria ela visa a recuperação dos créditos considerados irrecuperáveis de difícil recuperação. Então, só são elegíveis os débitos até 150 milhões nessas duas condições de classificação da Procuradoria. O prazo para adesão a essa modalidade é 29/12/2020. Nessa modalidade, é necessário que sejam comprovados os impactos econômicos e financeiros da pandemia no resultado financeiro da empresa. Essa demonstração ela é feita com base na redução de qualquer percentual relativo à soma da receita bruta de março desse ano até o mês anterior à adesão do parcelamento, comparados ao mesmo período do ano anterior, né, do ano 2019. E as condições aqui, elas envolvem o pagamento de 4% de entrada sobre o total do débito consolidado, parcelável em até 12 meses e descontos de até 100% de desconto, descontos de até 100% sobre as multas, os juros e os encargos. E o pagamento em até 72 meses. Aqui, a gente brinca, né, que essa transação excepcional ela é uma melhoria da transação extraordinária, porque ambas essas oportunidades elas vieram já no cenário pandêmico, elas vieram como medidas editadas pela Procuradoria para dirimir os impactos e os prejuízos causados pela pandemia, tá? Então, só que como a gente vê aqui a transação excepcional, embora ela traga aí ela traga uma restrição, né? A diferença, ela traz uma restrição para os débitos irrecuperáveis e de difícil recuperação, enquanto na extraordinária permitida a transação, ela não põe nenhuma limitação aí aos outros débitos, de acordo com a classificação da Procuradoria. E aqui, em relação aos descontos e o número de parcelas, o número máximo de parcelas, a gente colocou aqui os descontos máximos, né?
e o número de parcelas máximas também, mas a gente também lembra que aqui vai depender da mensuração da Procuradoria em relação à capacidade de cada contribuinte de forma individualizada. Beleza. Passando para os casos práticos agora, como a ideia é discutir menos doutrina e as questões legislativas aí, que tem muita coisa sobre transação, a gente trouxe uma primeira análise. A ideia era olhar uma empresa que passou por uma forte crise econômica e em razão especificamente da pandemia, né? Uma empresa que estava relacionada a acesso ao público, a necessária movimentação, e uma empresa analisada aqui foi uma companhia aérea que tem seu balanço publicado em diário oficial. O que acontece? Foram criadas várias modalidades, como vocês viram. Necessário olhar de acordo com a situação econômica da empresa, as realidades internas e também o que existe de passivo tributário para se equalizar e chegar à melhor espécie de transação para a empresa. Bom, por que a gente está descartando a portaria 14.402, que é a portaria da transação excepcional? Ela traz descontos em tese mais atrativos, podendo chegar a 100% das multas e dos juros, com o limite de 70% do montante total, mas a transação individual, para esse caso específico, ela se torna mais atrativa porque ela permite a utilização de créditos de terceiros. Então, a adesão, a apresentação de uma proposta à própria Procuradoria, ela permitiria um desconto de 50% de multa e juros, o abatimento de tributos a recuperar, que estão na empresa, ou a utilização de precatórios. Tributos a recuperar, a gente fala aqui de aqueles transitados em julgados, os créditos passíveis de compensação no âmbito da Receita Federal. E aí, pensando que ela foi fortemente impactada pelo cenário da economia, da pandemia, conseguiria um parcelamento de 84 vezes, que é o teto de parcelas, e pagaria todo o passivo tributário dela, classificado como provável em discussão judicial, em 84 parcelas de R$190 mil, lembrando que essas parcelas são corrigíveis pela Selic. Perfeito. A ideia do segundo caso é a gente trazer uma empresa que não tenha sido drasticamente afetada pela pandemia. Ou seja, muito embora muitas empresas tenham realmente sido impactadas com os prejuízos causados pela crise financeira, a gente vê ainda algumas empresas que mantêm o seu faturamento ou mesmo aumentam durante essa crise. E, a exemplo, a gente pode dar as indústrias farmacêuticas. Não só porque o faturamento esteja sendo mantido ou mesmo aumentado, isso não quer dizer que a empresa ela não possa buscar extinguir as suas dívidas de uma maneira mais benéfica. Muito pelo contrário, as opções estão aí e a gente tem que utilizá-las. Então, com essa possível, a gente não pode dizer economia tributária, mas esses descontos que vão ter desse acordo de transação, a empresa, no caso de indústria farmacêutica, especificamente, ela vai poder obter esses recursos para investir em outros campos das suas atividades, como pesquisa, tecnologia, manutenção dos seus funcionários, e considerando ainda que são indústrias farmacêuticas que estão aqui no mercado em destaque, considerando essa crise de saúde, né? Então é cada vez mais importante que seja investido mesmo em pesquisa, medicamentos, a população está procurando isso mesmo, então é necessário que essa empresa realmente consiga se manter bem no mercado. Sem falar na incerteza, né? Exato. Bom, aqui a gente trouxe uma análise prática de como seria essa inclusão na transação. A gente pegou esse, um exemplo, tá, de uma indústria farmacêutica,
A gente não tem dados tão precisos como a gente teria se fosse numa conversa específica, conhecendo realmente vocês, mas aqui a gente tem os débitos como classificação de perda provável e possível. Nessa apuração, já com o abatimento dos depósitos, que eu vou colocar um pouquinho mais para frente na hora que a gente for apresentar um plano de recuperação para a empresa, a gente tem um total passivo de 1 bi 190 milhões aproximadamente. Então, agora o próximo passo seria analisar em qual das modalidades apresentadas que essa empresa conseguiria se colocar. Pode passar. Como a gente viu, o passivo tributário é de 1 bi, então ela só conseguiria se encaixar na proposta individual. Por quê? A proposta por adesão, ela limita os débitos até 15 milhões. Transação extraordinária, a mesma coisa. Transação excepcional, débitos inscritos até 150 milhões. E nessa transação excepcional ainda tem um agravante, porque, como a Carol adiantou, a Procuradoria ela exige que a empresa apresente documentos demonstrando que foi gravemente atingida pela pandemia. Ou seja, que teve que demitir funcionários e uma redução nos resultados, né? Redução no faturamento. Então, sobrou essa proposta individual e que vai ser tão benéfica para a empresa que ela vai poder apresentar o seu plano de recuperação fiscal. Lembrando que essa proposta ela pode ser apresentada pela Procuradoria e pelo próprio contribuinte. Aqui a gente vai pegar o exemplo como se o contribuinte estivesse propondo essa transação. Bom, então os passos são: a primeira coisa que o contribuinte deve fazer é o cumprimento das obrigações acessórias, ou seja, dos documentos fiscais, que demonstram seu passivo, como eles estão divididos, se tem garantia, se tem depósito, como que ele vai fazer, qual é a ideia dele para extinguir essas dívidas. Nesse caso específico, a gente visualizou que existem depósitos judiciais parados há muito tempo nos processos. Então, a gente já realizou esse abatimento desses depósitos, ficando com um passivo final de 1 bilhão 161 milhões 444 mil. E desse passivo final, a gente vai aplicar agora os descontos, que é o teto de 50% e 84 vezes. Nesse caso, a gente utilizou o limite tanto do desconto quanto do parcelamento, mas é importante destacar que cada caso ele vai ser analisado de uma maneira distinta pela Procuradoria. Ou seja, essa análise do percentual do desconto e de quantas vezes a empresa tem a capacidade de pagar esse débito vai ser analisada caso a caso, concreto, sendo adequado para cada contribuinte e a sua situação fiscal. Aqui a gente usou o teto, então ficaria com um passivo de 580 milhões aproximado, dividido em 84 vezes. Então, a gente teria um desconto de 580 milhões também, foi aplicado 50%, e que daria para esse recurso ser aplicado nas diversas atividades que a empresa tem. Então, aqui a ideia é trazer que, mesmo que você não tenha sofrido com o impacto da pandemia gravemente, você ainda pode, sim, buscar extinguir seus débitos de uma maneira mais benéfica para suas atividades. E destacando aqui nesse caso que a empresa precisa pensar bem, né, se ela for realizar essa proposta de transação individual, porque caso agora ela está bem, mas pode ser que ela não esteja tão bem futuramente, e caso ela rescinda esse acordo de transação, ela vai ficar impedida de transacionar com a Procuradoria pelo prazo de 2 anos. Então, é necessário, né, tanto nesse caso como nos demais casos, né, nas demais situações financeiras em que as empresas tiverem, é necessário pensar bem para adequar direitinho aí a qual modalidade e qual proposta será feita para a Procuradoria, para que, de fato, sejam honrados aí as dívidas da empresa. Bom, como um terceiro exemplo, nós trouxemos uma empresa que está em recuperação judicial, é uma empresa do setor industrial, e a gente extraiu esses dados com base em relatórios de suporte à auditoria, né, e acesso aos tribunais, né, de forma pública. E, bom, aqui ela tem um passivo total de 2.228.000 aproximadamente.
E o que chama atenção é o valor expressivo de encargos que essa empresa possui, né? Relativo ali a multa, juros e encargos totais, na verdade são acréscimos, não encargos, né? Que reflete um valor aí que supera a metade dos débitos, né? Do débito total consolidado. Pode passar. Bom, como a gente já disse, a escolha da modalidade mais adequada a escolha da modalidade mais adequada, ela se justifica nos débitos a serem transacionados, né, no valor desses débitos, nos critérios previstos nas respectivas normas e também na conveniência daquela modalidade para o contribuinte, ou que seja para aquele momento do contribuinte. Como a gente já antecipou, a Fazenda ela faz a classificação dos seus créditos e, nesse caso de recuperação judicial, os créditos sempre serão considerados irrecuperáveis. Com base nisso, esse contribuinte, ele dispõe da possibilidade de aderir a qualquer portaria que a gente falou anteriormente. Destacando aqui na proposta individual, pois em que pese esse débito ele seja inferior a 15 milhões, a Procuradoria permite que o contribuinte em recuperação judicial ele transacione qualquer valor por meio da proposta individual. Bom, aqui a gente trouxe a proposta por adesão ao edital, que o contribuinte ele justamente se adequa a essa proposta pelo fato dele ter dívidas inscritas há mais de 10 anos com a anotação de causa suspensiva. O débito é inferior a 15 milhões e, nesse nosso caso, eles tratam de contribuições sociais. Aqui a gente tem um valor total de 996 mil e esse valor total ele está sujeito a uma entrada de 10%, parceláveis em até 5 meses. Aqui, no caso de contribuições, a entrada é de 10%, mas quando são outros débitos, né, a entrada cai para 5%, isso nos moldes, nas hipóteses previstas nesse edital. Em relação ao número de parcelas, a gente verifica aqui que quanto maior o número de parcelas, menor é o desconto a ser aplicado sobre os acréscimos. E o que se destaca é que, como a gente falou anteriormente, né, os acréscimos aqui eles são bastante expressivos, justamente porque é um débito antigo e teve incidência de multa, enfim. É um valor expressivo. O que, em relação à hipótese de pagamento em parcela única, deve ser observado o limite de 50% previsto em lei. Então, aqui, por mais que a gente apresente a aplicação com a redução dos 50%, vale destacar que, como não pode ter uma renúncia fiscal relativa ao valor principal, essa parcela ela ficaria em valor inferior a 50% do total desse débito, né? Então, a gente precisa adequar o valor dessa parcela para que ela reflita essa imposição legal de limitação a 50% do valor total do débito. Bom, aqui os efeitos eles são bem parecidos com as hipóteses previstas nas outras transações, né, nas outras propostas, que é a suspensão da exigibilidade, a necessidade de desistência das discussões e, como requisito, o contribuinte ele precisa se manter regular perante ao FGTS e eventuais débitos que venham a ser constituídos após a celebração do acordo precisam ser regularizados por esse contribuinte dentro do prazo de 90 dias. Além disso, especialmente nessa proposta, como se trata de uma empresa em recuperação judicial, se o acordo ele for descumprido, a Fazenda pode pedir a convolução dessa empresa em falência, tá? E aí vai depender de caso a caso, enfim. Aqui também a gente tem a proposta por adesão à transação excepcional. O contribuinte se adequa a essa proposta justamente, né, porque ele está
os créditos deles estão classificados como irrecuperáveis por se tratar de uma pessoa jurídica em recuperação judicial. É possível a comprovação dos impactos do Covid-19 nessa empresa. O débito ele é inferior a 150 milhões, e aqui, além das contribuições que já falamos anteriormente, nós temos a possibilidade de incluir nessa modalidade os outros débitos. Bom, aqui, na hipótese de demais débitos, a gente tem um total de 1.243.000, que somados às contribuições, né, ao total das contribuições anteriores, o contribuinte vai pagar uma entrada de 4%, e que pode ser parcelado em até 12 parcelas. Nesse caso aqui ficou parcelas de R$7.000, e o que a gente consegue ver aqui é um benefício maior em relação ao débito anterior, mesmo que anteriormente a gente tratou apenas das contribuições sociais. Aqui, um outro ponto de destaque é que os acréscimos, né, em comparação às contribuições, eles são, em relação à expressividade, eles são bem menores. Então, em relação ao número de parcelas e a possibilidade de aplicação do desconto, nesse caso de outros débitos, a gente tem aqui a possibilidade da aplicação de até 72 parcelas e até 100% dos descontos. Aqui, muito embora a gente tenha a trava dos 50%, os acréscimos, eles não... os acréscimos, mesmo com a questão da impossibilidade da renúncia do principal, né, sobre esse valor remanescente, ele não implica em 50% do valor do débito. Então, aqui a gente conseguiu aplicar 100% do desconto sobre esses acréscimos, o que reduz também bastante aí o valor da parcela, né, o valor total do débito em geral. Em relação às contribuições, a gente tem a mesma questão colocada anteriormente. É necessário que se respeite uma aplicação uma aplicação dessa limitação de 50%. Só que o diferencial aqui é que é possível parcelar em 48 meses, resultando aí, né, na necessidade da adequação do valor, novamente, mais um prazo estendido para pagamento. Os efeitos e as hipóteses de rescisão são os mesmos anteriormente expostos, a única diferença é que a gente precisa comprovar os impactos do Covid no faturamento. Bom, nesse caso, a gente também identificou a existência de uma garantia relativa a bens, né, penhorados em sede de execução fiscal no montante aproximado no montante de R$800.000. E a gente achou interessante em trazer aqui a possibilidade prevista em lei da composição do Instituto da Transação Tributária com o negócio jurídico processual. Né? Em breves linhas, sem esgotar esse assunto, o negócio jurídico processual ele traz a possibilidade de autocomposição das partes num processo de execução fiscal, o que quer dizer um acordo entre procuradoria e contribuinte novamente. E esse acordo ele pode contemplar a calendarização das execuções fiscais, um plano de amortização, a substituição, a avaliação e até a liberação de garantias. E no nosso caso, como a gente tem a suspensão, o efeito da suspensão da exigibilidade por meio da transação, decorrente da transação, a gente acha que pode ser conveniente aí uma proposta de composição dos dois institutos para que seja liberada essa garantia apresentada e para fins de amortização ou mesmo para fins de liberação e dar uma melhor destinação a essa garantia. Lembrando que, nesse caso, por se tratar de empresa em recuperação judicial, o juiz da falência, ele vai, tudo que relacionar bens, né, o juiz da falência, ele precisa ter ciência, ele precisa autorizar. E também destacando que a composição do negócio jurídico processual e da transação tributária, ela não está restrita aos casos de recuperação, ela também se aplica
aos outros casos aqui que a gente também apresentou, mas é necessário uma análise, né? Caso a caso, é necessário a gente ter acesso aos dados das empresas para que a gente possa identificar a melhor forma de otimizar a extinção desses créditos tributários. Muito bom. Bom, basicamente esses eram os casos práticos. A gente tentou dar mais uma dinâmica aqui, analisando as questões. Se você tiver interesse em receber nossa apresentação para analisar aí, manda o seu e-mail para o aviso que estava passando aqui. Também esse vídeo vai ficar gravado para o pessoal acessar. Se você não assistiu aqui ao vivo, mas quer conversar depois, mandar um e-mail para a gente aqui no comunicação@fa.com.br e sem cedilha e sem acento, né? E fiquem à vontade. É importante, a gente viu que tem algumas hipóteses de transação que devem ser extintas na semana que vem. Devem surgir novas hipóteses de transação. Espera-se que surjam algumas para o contencioso administrativo. A maioria das hipóteses que a gente viu aqui é sobre débitos inscritos em dívida ativa na Procuradoria da Fazenda. Devem surgir outras questões relevantes também na Procuradoria da Fazenda, em especial relacionadas aos julgamentos desfavoráveis recentes que nós tivemos no âmbito do STF. E é importante as empresas se adequarem aí e tentarem se manter saudáveis, regulares perante o fisco, terem a certidão negativa do débito, suspenderem suas exigibilidades, para continuar passando por esse cenário de crise que afetou de uma forma geral todas as empresas, apesar de algumas terem se sobressaído por questões de mercado, mas para que todas consigam crescer e utilizar das ferramentas que o governo federal tem proporcionado. É interessante notar que esses acordos, as transações têm sido realizadas de forma bastante transparente. A Fazenda tem disponibilizado as transações já realizadas, respeitando a questão do sigilo fiscal, num ambiente próprio da Fazenda, de acesso livre. Então, nem todas as situações em que é analisado os impactos da Fazenda, você sabe previamente, está disposto de maneira fixa qual é o desconto que vai ser concedido ou qual o número de parcelas. Mas se você se sentir prejudicado, a Fazenda tenta utilizar da isonomia e apresentar os mesmos critérios para os contribuintes. Então é interessante checar depois qual foi o desconto que você recebeu, a parcela, de repente entrar com um pedido durante o processo de negociação, ou mesmo se você utilizou por adesão e o sistema possibilitou somente alguns descontos ou parcelas que ainda não são suficientes para a sua empresa, é possível apresentar um recurso pedindo um novo percentual e justificando por que precisa desse percentual ou desse número de parcelas. É um avanço bastante relevante da Fazenda de aproximar os contribuintes e a Procuradoria, e é válido as empresas se utilizarem nessa situação de economia. Isso. Obrigada pela participação de todos. Como o Caio já falou, em caso de perguntas, né, e de dúvidas que venham a surgir, vocês podem mandar um e-mail para a gente no comunicação@rfa.com.br, sem cedilha e tio. E também para que vocês possam receber o nosso material. Tá bom? Obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde. Até mais. Até mais.